já estamos de volta e agora o momento que nós gostamos muito aqui no programa Mega Profissionais e com certeza todos vocês. Pelo menos nós recebemos a interação de todos os nossos internautas a respeito da saúde dos nossos animaizinhos de estimação. O quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca, que está de novo aqui nos nossos estúdios, ainda bem. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui mais uma vez no programa Mega Profissionais. Aliás, eu gostei do jaleco, né? Viu? Cheio de bichinhos. Pra falar né? de estética, né? Em homenagem a eles. Olha A gente aí, tem que tá... colorido, né? Gostei. Ótimo. E hoje nós vamos falar de estética Sim. dos nossos animaizinhos de estimação. Ou seja, aquela história de fazer as unhas dos nossos cachorrinhos, pintar, né, o animal todo de rosa, Acontece. né? Por exemplo, por quê? Porque as pessoas querem cuidar bem dos seus animais. Então Sim. elas entendem que estão tratando bem dos animais. Mas a dúvida é, doutora, até que ponto isso é saudável para o meu animalzinho de estimação? É uma ótima pergunta. É assim, existem inúmeros tratamentos de estética hoje que são excelentes, com produtos de excelente qualidade, eu acho super válido. Hoje em dia animais participam, ficam em banheiras de ofurô, é ótimo, eles relaxam, existe cromoterapia, produtos de embelezamento para os cabelos. O que acontece é que, assim como acontece com a gente não pode extrapolar, né? A gente não pode transferir a nossa vaidade toda para eles. E alguns produtos que são utilizados para nós humanos, não são utilizados para cães e gatos, porque poderiam causar alergia. Então, essa questão, por exemplo, de esmalte nas unhas, está muito relacionada à intoxicação, alergias, a unha não respira. Então, é um pouco complicado. A gente evita, apesar que hoje em dia existem esmaltes próprios para cães e gatos. Eu sou mais a favor de umas capinhas. Existem umas capinhas que nós colocamos nas unhas. É mesmo? Ela é colada. Tipo unha postiça? Tipo uma unha isso? postiça. Eu costumo indicar muito para pessoas de idade que às vezes tomam um remédio e o cachorrinho arranha e aí acaba machucando a pele. Então existe uma unha que encapa, né? Ele é de silicone, vem com uma cola especial própria para cães e gatos. E é interessante, dura um certo tempo, depois você tem que recolocar, mas é interessante justamente para não machucar. Isso eu acho válido, né? Alguns tratamentos de... Mas aí eu fico com dó, porque assim, o animal, por exemplo, o gato está acostumado a arranhar e afiar Sim. as garras, não é isso? Inclusive faz isso até no sofá, na casa da gente. Importante né? pro sofá. Aí faz isso, mas eu fico com dó do bicho. A gente fica, né? Na verdade, eles têm que ser o mais natural possível, né? Por isso que eu falo que tem que ter todo bom senso, né? Se às vezes a pessoa sangra muito, aí eu acho válido. Agora, se uma criança, por exemplo, o cachorro pula e arranha, né? Isso eu acho válido sim. Mas se lixar a unha não dá o mesmo Acaba conceito? arranhando, infelizmente Mesmo? arranha. E às vezes quando a gente corta, arranha mais. Então, a questão de cortar a unha é sempre importante que aconteça. As unhas mais enegrecidas é um pouco mais complicado, porque pode cortar um vasinho. As pessoas têm um pavor de cortar o vasinho. Não tem problema nenhum, não vai morrer de sangrar. Incomoda, sim, né? Mas é bem tranquilo. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas dói, não dói? O animal? Ele não sente dor? Depende do tanto que se corta, né? Quando é só a pontinha, normalmente não. É igual a gente tá na manicure e tirar um bifinho, né? Mas tem alguns produtos que cauterizam a unha e rapidinho para de sangrar, tá? Às vezes a gente ensina o proprietário a cortar em casa, né? Mas é interessante que se faça isso num ambiente mais apropriado. Sim. O uso de branqueadores, eu sou um pouco contra. Né, produtos que deixam o cachorro mais branquinho. Eles são muito relacionados, ainda mais animal branco, tem muita predisposição a ter problemas alérgicos. Então, normalmente, eu não indico. E em alguns pet shops... Mas eu não sabia desse... shampoo que deixa... tem um branqueador óptico, né? Então, você olha e tem a impressão de que o seu animal está mais branco. Só que são produtos químicos. Então, muitas das vezes, os animais saem do banho tosa com o olhinho vermelho, inchado, incomoda, se coça mais do que o normal. Então é interessante se for usado. Às vezes tem cachorro que brincou na terra, né? E tá muito encardido. Sim. Realmente, às vezes tem a indicação de ser usado. Mas tem que ser com bom senso, usa do corpinho para baixo, não passar na região da cabeça. E se ele for alérgico, realmente evitar o produto, né? Bom, eu não sei vocês que estão nos acompanhando em casa, mas eu sou muito a favor do bicho ter o comportamento de bicho, né? Ou seja, se eu peguei um gato, se eu adotei um gato, isso no meu ponto de vista, tá, gente? Ninguém é obrigado a pensar da mesma forma que eu, né? Então, assim, se eu peguei um gato, se eu tenho um cachorro, o cachorro, ele vai gostar de trabalhar na areia, de brincar na areia. O gato já vai gostar de afiar as garras, né? Então, assim, cada um tem um comportamento dele. Daí, eu querer transferir para o animal
uma obrigatoriedade que tem que ter com o ser humano, que tem um entendimento, que não deve fazer isso, nem aquilo, eu já acho muito assim pro animal. Eu acho que eu preferia não pegar esse animal. Bom. O exagero a gente não pode acontecer. Agora, por exemplo, é uma estética muito comum que acontece, né? Aquele animal que volta do banho-tosa e a pessoa liga pra gente e fala assim, queimaram ele no banho-tosa, né? Ou que, ele voltou do banho-tosa e tá todo se coçando, ou deu uma feridinha. A gente tem que lembrar que muitas das vezes no pet shop são feitas tosas higiênicas, que é super normal, a gente até indica. Só que a máquina da tosa, ela faz micro queimaduras, são micro lesões na pele. Como a pele dos nossos pacientes é muito fininha, é muito comum o animal sair do banho-tosa se coçando, ainda mais se ele já tiver uma predisposição a ter alergias, né? Então é muito comum ele sair com a pele vermelha, se coça, às vezes arrasta bumbum ou pererequinha no chão. E quando abre umas feridas grandes, aí a gente começa a pensar em material às vezes contaminado. Então tem que sempre estar de olho no pet shop, se o material que é usado se é bem lavado, se é esterilizado, se a lâmina da tosa, se ela foi resfriada, porque às vezes pega do animal e coloca no outro, né, e acaba transferindo um problema de um para o outro também. Essa questão do banho tosa eu acho muito melindrosa. Eu particularmente tenho muito medo. Por quê? Já tive algumas experiências não muito boas, né? E quando começou a sair uma pesquisa, inclusive feita por algumas instituições financeiras, onde o banho tosa era extremamente lucrativo, o que eu observei que as pessoas realmente investiam financeiramente no banho tosa, que é natural, é um negócio, mas somente paravam por aí. Né? Não era pessoa, às vezes, que nem tinha animal em casa, né? Então ela ia lá, queria abrir o seu pet shop, queria fazer a limpeza e tal do animal e tudo. E como ela não tinha essa familiaridade com o animal, ela via nele um cifrão, né? E como ele não tem boca para falar, então imaginava-se que ele não ia reclamar, né? Agora, quem é dono sabe. Quando o animal vem, ele já vem de uma forma meio diferente, né? Então eu tenho muito medo dessa questão de banho tosa. Tenho muito receio. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado, assim, às vezes até o problema não é do banho tosa em si. Tem muito paciente que tem medo de frequentar o banho tosa, mas você chega num ambiente e tem 30, 40 cachorros juntos, latindo na sua cabeça e te colocam lá dentro, como se fosse um confinamento. Então o animal ele gera um certo trauma, né? Às vezes ele tá aqui, o animalzinho do lado começou a querer avançar nele, mesmo que não tenha encostado, mas isso gera um certo trauma. Então às vezes o paciente não quer voltar pro banho tosa, não é nem porque o tosador machucou, maltratou, nada, às vezes não aconteceu nada. Mas o amigo do lado rosnou, avançou. Então essas situações de estresse, eu indico muito assim, pacientes idosos, eu recomendo que sejam dados banhos em casa, ou que seja dado banho em horários mais flexíveis, mais tranquilos. O ideal é que você tenha um vidro, que você possa ver o que está acontecendo, porque existem muitos profissionais competentes em qualquer área. Mas existem aquelas pessoas que às vezes acordam um dia mal-humorado, né? E ninguém quer que aconteça algo de ruim com o seu animal. Então é muito importante que tenha um vidro que você possa estar vendo. Inclusive, a senhora pontuou muito bem, né? Que todas as regras têm exceções, né? E nós temos realmente grandes profissionais que gostam muito de cuidar dos seus animais, né? Inclusive dos animais dos outros também. Mas, geralmente, infelizmente, isso não é uma regra, infelizmente, né? Inclusive, eu já mandei a minha cachorrinha uma vez para o banho, né? Que é uma cachorra, inclusive, que já morreu. Ela voltou e ela estava incômoda, né? Ela passou 2 dias incomodada. Eu falei, ela estava coçando a orelha. Eu falei, não, vou levá-la que ela está com infecção de ouvido. Pegou no banho tosa. Quando eles foram ver, o algodão ainda estava dentro do ouvido. Colocaram e não tiraram. E afundaram muito, né? Porque não conseguiram tirar esse algodão lá. Depois teve que tirar e tudo, que quase que ela pega uma infecção muito séria. Outra vez, vão lá e cortaram o dedo, a unha da cachorra, mas aí tiraram um pedaço muito grande e teve que fazer uma cirurgia para tirar a unha toda, porque lascaram a unha dentro dali, né? Então, assim, isso me deixa muito temeroso. Sim, e uma coisa que eu acho que tem que sempre ser alertado é o seguinte, fatalidades, infelizmente acontecem, né? A gente não tem como prever, por exemplo, que na hora que vai ser tosado, o cachorrinho vai mexer, pode acontecer de um corte. Puxar a mãozinha. Puxar a pata, às vezes coloca a linguinha pra fora, na hora que você vai cortar perto do bigodinho. Então, infelizmente acontece. O que a gente cansa de ver é que acontece, a pessoa não assume o erro, né, o lojista ou o banhista, ele não assume o erro, manda para casa do jeito que tá, entendeu? Ou mente. Isso jamais pode acontecer. Eu acho que em qualquer profissão a gente tem que ser honesto. Então, se eventualmente acontece, é até importante que a pessoa dê um respaldo, né? O lojista, olha, infelizmente seu bichinho mexeu na hora que eu fui cortar, a gente não gostaria que acontecesse isso, mas aconteceu, mas nós já reparamos nosso erro, tá aqui, olha, a medicação, a doutora deu um ponto.
e vai para casa medicado. Eu acho que é mais honesto, Sim, né? Com sim. o consumidor e com o bichinho, principalmente, que a gente quer o bem-estar dele. Porque eventualidades acontecem. Sim, né? Como a sim. O senhora que não pode pontuou. ser frequente, né? Que é quando está acontecendo demais alguma coisa, tem realmente de errado. Tem que ser repensada Sim, aquela função sim, ali ou a pessoa que está trabalhando. Sim, o local que você né? está levando, né? Então, porque a veterinária, ela é a profissão da moda, né? Então todo mundo gosta de mexer com bicho, todo mundo hoje em dia gosta de mexer com estética animal. É uma área realmente muito próspera, muito vantajosa, mas que tem que ser muito bem feito por pessoas que gostam. Aliás, a senhora me lembrou de um fato que aconteceu aqui, eu quero alertar todos vocês nesse momento, que é bastante oportuno, de uma pessoa que tinha um banho em tosa e ela também trabalhava com adestramento de animais, né? E o que aconteceu? A gente conheceu essa profissional que trabalhava aqui em Goiânia, não sei se trabalha mais, e aí o que aconteceu? Quando nós estávamos lá, digo imprensa, tá? TV, a gente estava fazendo uma imagem, porque eu também sou contra adestramento de animal. Eu sou uma pessoa que não gosto que adestre animal, ou que as técnicas pelo menos que eu já tive contato, eu não aprovei. E aí o que acontecia com essa adestradora? Ela consultava animais. Né? Ela dava consulta para animais. Eu falei, nossa, que legal, que além de adestradora, ela também é veterinária, né? Aí a funcionária falou, não, ela não é veterinária. Eu falei, mas como é que ela está dando consulta para animal? Que história é essa, né? Cabe um alerta aqui para as pessoas também. Isso, até no banho tosa acontece muito. Porque uma coisa é você ser orientado, olha, se o animal tem uma lesão de pele, procure o seu veterinário. Mas às vezes acontece assim, a senhora não quer dar um banho medicinal? Medicinal para quê? Qual que é o problema do seu animal? Né? Eles não sabem para quê. Então, às vezes é usado medicamentos que você pode, inclusive, atrapalhar ou criar resistência lá na frente. Quando a gente começa a tratar, às vezes a gente não consegue. Nossa, essa questão do banho medicinal. Direto. Então, quando eles têm medo porque tá com pulga, ou vai dar pulga no cachorro, principalmente. Eles dão banho de tratamento, seja com antibiótico tópico, né? Acontece isso, ou com banhos carrapaticidas que poderiam intoxicar. Questão também de sedação em banho tosa. Várias pessoas falam, doutora, meu cachorro só toma banho sedado. Então, infelizmente, ele não vai tomar banho. Não tem como. Eu já vi pacientes de outros colegas, né? De outros lugares. O próprio veterinário anestesiou e o animal morreu na anestesia para tomar um banho. Que isso? Eu nunca tinha ouvido falar uma coisa dessa. Direto acontece. Então, infelizmente, não pode. Eu proíbo totalmente que a pessoa dê qualquer tipo de sedação, porque a sedação já faz uma baixa de temperatura. E aí você vai dar um banho, a temperatura cai mais. Nós temos que procurar um profissional habilitado, né? Assim como nos tratamentos estéticos, que foi o nosso tema de hoje, sempre buscar orientação antes de um médico veterinário. Muito obrigado, conversei aqui com a doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. Que pena, o programa já está chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através do nosso telefone e do nosso e-mail. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.